Olá pessoal, este é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é biscoitinho de hidrólise salina. Para saber em que faixa de pH se encontrará uma solução aquosa salina, deveremos lembrar que o sal é derivado de uma reação entre um ácido e uma base. Se o sal em questão for derivado de um ácido forte e uma base forte, sua solução aquosa apresentará pH neutro, ou seja, pH igual a 7. Mas se o sal vier de um ácido fraco e uma base forte, sua solução aquosa apresentará pH básico, ou seja, pH maior que 7. Mas se o sal em questão for derivado de um ácido forte e uma base fraca, sua solução aquosa apresentará pH ácido, ou seja, pH menor que 7. Bom lembrar que se o sal em questão for derivado de um ácido fraco e uma base fraca, a faixa de pH dependerá das constantes de ionização do ácido e da base, ou seja, do Ka e do Kb. Então, para realizar com competência alguns exercícios, deveremos lembrar de alguns conceitos. Força de bases, por exemplo, base forte, família 1A, que é a família dos metais alcalinos, e família 2A, que é a família dos metais alcalinos terrosos, exceto o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca. Base fraca as demais bases. Em ácidos, prosseguiremos da seguinte maneira. Os hidrácidos são os ácidos que não possuem oxigênio. São fortes o ácido clorídrico, HCl, bromídrico, HBr e iodídrico, que é o HI. O HF, que é o fluorídrico, é médio. Os demais ácidos são fracos, como H2S e HCN. Já em oxiácidos, que são os ácidos que possuem oxigênio, nós iremos proceder da seguinte maneira. Se a diferença entre o número de oxigênios e hidrogênios for igual a 3, o ácido é considerado muito forte. Se for igual a 2, o ácido é considerado forte. Se for igual a 1, é considerado médio e 0 fraco. Não podemos esquecer que um sal possuirá sempre uma parte positiva e uma parte negativa. A parte positiva do sal ela é derivada da base, por isso nós vamos reverter em OH. A parte negativa do sal ela é derivada do ácido, por isso reverteremos em H. Então vamos lá. A questão número 1 pergunta em que faixa de pH se apresentará uma solução de clorato de sódio. Muito bem, como o NaClO3 não tem parênteses nem tem índice, iremos separá-los pelo NOx. Ou seja, o Na está na família 1A é mais 1, o ClO3 terá NOx então menos 1. Então quer dizer se o Na é mais 1, ele veio da base NaOH, que é uma base forte. E se o ClO3 é menos 1, quer dizer então que ele veio do ácido HClO3, que é um ácido forte. Logo, o pH de uma solução aquosa de NaClO3 será neutro. A questão número 2 quer saber em que faixa de pH vai se encontrar uma solução de cloreto de sódio, que é o NaCl. Todo cloreto, brometo e iodeto deveremos descruzar direto como se houvesse parêntese. Logo, o Na vai ser mais 1 e o Cl vai ser menos 1. Então, se o Na é mais 1, ele veio da base NaOH, que é uma base forte, família 1A. E se o Cl é menos 1, ele veio do ácido HCl, que é um ácido forte. Logo, solução aquosa de cloreto de sódio apresentará pH igual a 7, ou seja, é um sal de caráter neutro. A questão número 3 cita o indicador fenolftalina, que é uma substância orgânica que, em solução alcoólica, apresentará coloração rosa se o meio for básico, mas ficará incolor se o meio for ácido. Então, a hidrólise do cianeto de sódio, que é um sal de fórmula NaCN, perceba que ele não tem parênteses nem tem índice, então iremos separar pelo NOx. Como o sódio está na família 1A, o Na é mais 1, então logo o grupamento CN será menos 1. Então, uma vez que o Na tem NOx mais 1, ele veio da base NaOH, que é uma base forte da família 1A. Uma vez que o Cn- tem NOx menos 1, ele veio do ácido HCN, que é um ácido fraco. Como o sal veio de uma base forte com ácido fraco, o pH é maior que 7, ou seja, um pH de caráter básico. Sofrerá hidrólise num sal
Um cátion derivado de uma base fraca ou um ânion derivado de um ácido fraco. Neste caso, o cianeto de sódio apresenta um ânion derivado de um ácido fraco, que na equação abaixo nós iremos representar a sua hidrólise. Como o íon Cn- é negativo, ele irá atrair o íon positivo H+, liberando então para a solução o íon OH-, provando então que a solução apresentará pH maior que 7, ou seja, pH básico. Uma vez que o pH é básico, a solução de fenolftaleína apresentará coloração rosa. Na letra B, o problema quer saber em que coloração a fenolftaleína irá se apresentar se a solução for de cloreto de amônio. Como o cloreto de amônio é NH4Cl, nós iremos separar como NH4+, mais Cl-. Logo, se o NH4 é +1, ele veio da base NH4OH, que é uma base fraca. E se o Cl é -1, ele veio do ácido HCl, que é um ácido forte. Como ele é um sal derivado de uma base fraca e um ácido forte, seu pH será menor que 7, ou seja, um sal de caráter ácido. Como falamos anteriormente, sofrerá hidrólise num sal, ou um cátion derivado de uma base fraca ou um ânion derivado de um ácido fraco. Neste caso, o cloreto de amônio apresenta um cátion derivado de base fraca, que então sofrerá hidrólise de acordo com a equação escrita abaixo. Uma vez que o NH4+, que é o íon amônio, é positivo, ele vai atrair o íon negativo, que é o OH-, liberando para a solução o H+, provando então que a solução apresentará pH ácido, ou seja, pH menor que 7. A solução de fenolftaleína então não apresentará cor, ficará incolor. A próxima questão fala de uma solução aquosa de nitrato de potássio. Sabendo que o nitrato de potássio também não tem parêntese e não tem índice, iremos separá-lo pelo NOx. Como o K está na família 1A é +1, então o grupo NO3 será -1. Logo, se o potássio tem NOx +1, ele vai gerar a base KOH, que é uma base forte. E se o grupo NO3 tem NOx -1, vai gerar o ácido HNO3, que também é um ácido forte. Como vem de um ácido forte uma base forte, o pH é igual a 7, ou seja, o sal é de caráter neutro. A questão número 5 traz uma curiosidade. Diz que refrigerante laranja possui esta coloração devido à presença de um indicador que é laranja em meio ácido, porém incolor em meio básico. E pergunta o que acontece se adicionarmos uma solução de hipoclorito de sódio a um refrigerante laranja. Como hipoclorito de sódio também não tem parêntese e não tem índice, deveremos separar como o Na está na família 1A Na+1, logo o ClO vai ter NOx -1. Assim, podemos constatar mais uma vez que se o Na +1 veio da base NaOH, que é uma base forte, se o ClO tem NOx -1, ele veio do ácido HClO. Como 1 - 1 dá 0, ele é um ácido fraco. Logo, se ele vem de uma base forte e um ácido fraco, o pH é maior que 7, sal de caráter básico. Então, mais uma vez, sofrerá hidrólise num sal cátion derivado de base fraca ou ânion derivado de ácido fraco. Como o hipoclorito de sódio gerou um ânion derivado de um ácido fraco, este ânion sofrerá hidrólise como mostra a equação abaixo. Como o ClO- é um íon negativo, ele irá atrair o íon positivo, que é o H+, gerando HClO e o íon OH- para a solução. Como ele libera para a solução o íon OH-, a solução fica básica. Como o refrigerante meio básico fica incolor, então a solução vai descorar, ou seja, perderá a cor. A questão número 6 pergunta se o carbonato de sódio pode ser usado para neutralizar um solo ácido. Como o carbonato de sódio não tem parêntese, mas tem índice, que é o númerozinho embaixo do primeiro, nós iremos botar um parêntese 1. Logo, ficará o Na+1 e o CO3 - 2. Então, mais uma vez, se o sódio tem NOx +1, veio da base NaOH, que é uma base forte. E se o CO3 tem NOx -2, veio do ácido H2CO3, que é um ácido médio. Como ele veio de uma base forte com ácido médio, o caráter básico prevalece, ou seja, é um sal com pH maior que 7, sal de caráter básico. Então, mais uma vez, sofrerá hidrólise num sal cátion derivado de base fraca e um ânion derivado de ácido fraco. Também podemos ter hidrólise de ânions derivados de ácido médio, uma ressalva. Logo, como esse ânion é derivado de um ácido médio, vamos colocar a sua equação de hidrólise abaixo.
Como o íon carbonato, que é o CO3-2, ele é negativo, ele irá atrair o íon positivo, que é o H+, formando HCO3- e o íon OH-, tornando então a solução com pH básico, ou seja, pH MOX 7. Logo, ela sim pode ser usada para neutralizar a acidez de um solo. A questão número 7 traz o sal sulfato de alumínio. Como esse sal tem parênteses, nós iremos descruzar direto, ficando então Al+3 e o SO4 com NOx-2. Então, se o alumínio tem NOx+3, ele veio da base AlOH3, que é uma base fraca. E se o SO4 tem NOx-2, veio do ácido H2SO4, que é um ácido forte. Como o sal ele é derivado de uma base fraca e um ácido forte, seu pH é menor que 7, ou seja, um sal de caráter ácido. Uma dica importante: soluções aquosas de sais que liberam íons de metais representativos, como alumínio, chumbo, estanho, ou íons de metais de transição, como o íon prata, níquel e outros íons de metais ferro e cobre, apresentarão geralmente hidrólise ácida, pois são íons formadores de bases fracas.